Você já deve ter visto alguma dessas coisas aí. Eu vi uma guerreira orando por você e falando assim: Deus, coloque alguém de Deus no caminho do meu filho. Eu já sou casado. Eu já sou casado já, profeta. Você errou a profecia aí. Deus está dizendo para mim dessa forma: Narabassurimicon, Narabassurimicon, Narábia. Bota a letra O. Meu Deus! Aleluia! Olha, chega aí, Leonardo. 33348185. 33348185. Decalaçuriminás. Eu tô vendo o anjo do Senhor entrar dentro da tua loja. Ele é baracheia, ele é forte, só que mais forte que ele é o anjo que desceu na frente dele agora para libertar ele agora. Em nome de Jesus agora, quebra a cadeia e o cadeado, em nome de Jesus agora. Existe esse negócio de revelação, de falar o nome, o CPF, o endereço, coisas da vida da pessoa? Isso é real ou é fake? Isso é de Deus ou é coisa do demônio? É isso que a gente vai falar nesse vídeo. Seja bem-vindo ao canal do Eduardo Viegas. Nesse canal você vai saber como andar no sobrenatural ou como aprender as coisas espirituais de uma forma bíblica. Se você é jovem, se você é adulto, se você é um ancião, não importa, esse canal é pra você. Já se inscreve aqui para ficar por dentro das novidades desse canal e por dentro do novo livro que vai ser lançado aqui. A grande pergunta que fica é saber se essas coisas de revelações elas são de fato verdade. É por isso que nesse vídeo eu vou te explicar 3 coisas. Primeiro, eu vou te explicar sobre revelações biblicamente, te dando referências bíblicas. Segundo, vou te mostrar o que está acontecendo nas igrejas evangélicas no Brasil. Terceiro, vou te dizer o que fazer com esse entendimento que você vai ter aqui nesse vídeo. Então fica até o final, porque eu tenho certeza que o que você vai ouvir aqui você nunca ouviu em outros lugares. Agora, o que a Bíblia fala sobre revelação? É um dom? É o dom da revelação? É o dom de revelação? O que seria isso? A palavra revelação vem do latim revelatio. Tornar conhecido o que está escondido é o significado da palavra. O livro de Apocalipse significa livro das revelações. O versículo número 1 diz: revelações de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu e por meio de seus anjos anunciou a João. Então revelações é mostrar o que está escondido, o que não se pode saber naturalmente. Agora, o que biblicamente se aproxima desse termo, dessa terminologia dons de revelação? Em 1 Coríntios capítulo 12 se fala a respeito dos 9 dons espirituais. E eles podem ser divididos em 3 categorias de 3. O primeiro são dons de fala. O segundo são dons de poder. E o terceiro são dons de revelação. É o quê? Sim, está na Bíblia, são dons de revelação. Mas talvez não é o que você está pensando. Dons de fala engloba variedade de línguas, interpretação de línguas e profecia. Tem até um vídeo no canal que você pode clicar aqui sobre falar em línguas estranhas, se isso é de Deus ou não é, se é do diabo, essas coisas. Você pode saber aqui nesse vídeo e depois você volta para esse vídeo, tá? O segundo é dons de poder, que seria os dons de cura, milagres e dons de fé. O terceiro, os dons de revelação seriam palavra de conhecimento, palavra de sabedoria e discernimento de espíritos. Agora, atenção aí, o que é discernimento de espíritos? É uma capacidade que o próprio Espírito Santo dá à pessoa para discernir qual é o espírito que está por trás da pessoa ou da situação. Então, se é um espírito demoníaco, se é um espírito de Deus ou se é o espírito humano da própria pessoa. Vou te dar um exemplo. Você vai até uma igreja e lá tem um pastor pregando. E o pastor, ele está falando a respeito de muitos assuntos. Ele fala sobre dinheiro, ele fala sobre situações. E por mais que o que ele esteja falando pareça correto, você sente alguma coisa estranha no teu interior. Alguma coisa não está correta. Desculpa aí todo mundo. Tem uma mensagem aqui muito importante. Muito difícil. Eu já sou dessa igreja tem 20 anos. Eu me batizei aqui atrás. Esse pastor me casou. Ele me casou. Posteriormente você descobre que, por exemplo, aquele pastor trai a esposa dele.
Então, aquelas palavras não são as palavras de um homem de Deus. Então, o discernimento de espírito faz você discernir o espírito que está por trás, influenciando as pessoas. Saber se é verdade ou se é mentira o que a pessoa está dizendo. Saber se as influências, a natureza daquilo é espíritos bons ou malignos. E compreender a real intenção do coração daquela pessoa por trás das ações e das palavras. Você discerne além das palavras, mas o coração. Agora, guarda isso daí, o que significa o dom de discernimento de espíritos. Guarda aí, porque ele vai ser útil para você entender a segunda e a terceira coisa que eu vou falar nesse vídeo. A maior profecia que existe é a palavra de Deus. Não existe outra maior profecia, não existe uma nova revelação. Sabe, Paulo ele disse: ainda que um anjo dos céus vos anuncie outro evangelho, considere maldito. Não existe uma outra revelação a não ser a palavra de Deus. Isaías 8:20, na versão Almeida Corrigida e Fiel, diz: a lei e aos testemunhos. Se os profetas não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Ou seja, os profetas tinham que falar exatamente testificando o que estava na lei e nos testemunhos da Santa Escritura. Baseado nisso, o que significa a palavra de conhecimento? Esse dom que está descrito em 1 Coríntios 12. Ora, nós temos que entender os dons com situações históricas que a própria Bíblia descreve pra gente. Em João 4, Jesus ele se encontra com a mulher samaritana. Você se lembra disso? E no meio daquele diálogo que está acontecendo ali, Jesus ele diz para ela: disseste bem que não tens marido, porque tiveste 5 e este atual que está contigo não é teu marido. Você percebe que Jesus está tendo uma informação que ele não poderia ter de formas naturais? Mas talvez você diga: Eduardo, mas era Jesus, ele sabia de todas as coisas. Tudo bem, então vamos para Atos capítulo 9. Saulo acabou de ter um encontro com o próprio Jesus. Ele acabou de cair, ele está cego dos 2 olhos, ele está em uma cidade, numa rua chamada direita, ele está exatamente no local aonde ninguém sabe onde ele está, ou provavelmente somente os seus amigos ou colegas ou pessoas que ajudaram ele a chegar até lá. Só que um homem chamado Ananias está ali na sua casa e Deus fala com ele. Deus diz o nome de Saulo, Deus diz onde Saulo está e Deus diz o que deve ser feito quando Ananias entrar naquele lugar. E enquanto Deus estava falando, ou até antes de Deus falar, Saulo já havia recebido uma visão de um homem chamado Ananias que entrava onde ele estava e impunha as mãos sobre ele. E talvez você diga: Eduardo, mas isso daí foi um caso especial. Mas olhe em Atos 10, Pedro acaba de ter uma visão em cima de um telhado, e lá naquele telhado ele tem uma visão, Deus mostra para ele alguns animais que segundo a lei judaica não é lícito comer. Deus fala: come desses animais. Pedro insiste em não comer. Isso acontece por algumas vezes, quando de repente alguns homens batem na porta onde ele está. E naquele mesmo momento ele ouve o Espírito Santo falar: estes 3 homens eu os enviei. Vai com eles e não temas. Essas coisas são o quê? São informações que não seriam tidas, que não poderiam ter sido entregues de forma natural. Palavra de conhecimento é você receber algo a respeito de uma situação ou de uma pessoa que você não poderia saber naturalmente. É totalmente sobrenatural. Hoje as pessoas chamam isso de o dom da revelação, mas isso já existia há muito tempo. Era o Espírito Santo falando para a pessoa a respeito de uma situação que no final glorificaria o nome de Deus. Atenção nisso, porque eu vou explicar o que é a palavra de sabedoria e profecia, e eu vou dizer como que essas coisas, como que esses dons têm sido utilizados de forma imatura pela igreja, ou confundido com as adivinhações, que não é obra de Deus. Bom, se palavra de conhecimento é eu ter uma informação, é eu sentir, eu ouvir, ou eu ter uma visão a respeito de uma situação que eu desconheço, então o que é palavra de sabedoria? Esse dom envolve a capacidade sobrenatural de resolver problemas que de forma natural você não poderia resolver, e de uma maneira sábia e eficaz. Totalmente eficaz. Por exemplo, aconselhar alguém ou
tomar uma decisão importante ou agir em conformidade com a vontade de Deus para aquela situação em específico. Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. Salomão, ele é o rei de Israel, e ali aparece em 1 Reis capítulo 3, versículo 16 ao 28, Salomão, ele é o rei de Israel, e como rei de Israel, ele se encontra numa situação onde havia duas mães, havia um bebê morto e outro bebê vivo, e as duas mães diziam que aquele bebê vivo era filho delas. E havia duas mães falando coisas contraditórias. Lendo o texto, você se depara com uma situação que normalmente seria quase impossível de solucionar. Como saber qual é a mãe verdadeira? Uma está falando que o filho vivo é o dela e o morto é o da outra. E a outra está falando exatamente a mesma coisa. Foi aí que Salomão diz: traga-me uma espada, vou cortar o bebê no meio. E vai ficar uma parte para uma e outra parte para outra. E é ali onde a mãe verdadeira se anuncia e diz: pode entregar para outra, não faça isso com o bebê. E a outra diz: tudo bem, isso é justo. E é aí onde Salomão descobre: a que não quer que o bebê morra é a mãe verdadeira. O que é isso? É uma sabedoria, uma instrução que talvez um homem natural, um homem comum não poderia solucionar. Onde mais você encontra isso? José, em Gênesis 41, ele sai da prisão e aí ele se depara com o faraó e um sonho que todos os magos do Egito não conseguiam solucionar. Mas quando ele recebe o sonho, ali ele tem uma interpretação, e não só a interpretação do sonho, mas um conselho do que fazer mediante aquela situação. O rei deve escolher um homem sábio e ajuizado e colocá-lo como responsável por toda a terra do Egito. Coloque também administradores para recolher a 5ª parte dos frutos da terra durante os 7 anos de prosperidade. Juntem toda a colheita desses anos bons e guardem o trigo debaixo do poder do soberano. Esse será um mantimento que vai abastecer a cidade nos 7 anos de fome. Semelhantemente, Daniel, capítulo 2, no versículo 14 em diante, você vai ver que ele interpreta os sonhos de Nabucodonosor. E ele não só interpreta o sonho, mas como ele traz soluções práticas. O que é isso? É a sabedoria de Deus. Homens talvez que eram instruídos ou não instruídos, homens formados ou não formados, homens que tinham ou não tinham essa inteligência. Mas dom significa presente, é uma graça, é de graça. Então, normalmente, no campo natural você não consegue solucionar, você não consegue resolver essas situações, você não consegue saber o que aquela pessoa está vivendo de forma natural, mas são dons de revelação. Deus, ele revela as coisas escondidas. Agora, como entender o dom de profecia? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, fala a respeito de 3 elementos que toda profecia tem que ter. Eu já disse anteriormente, a maior profecia que existe é a palavra de Deus. Mas Paulo fala de 3 elementos que tem que haver numa profecia. Ou melhor, ela tem que ter pelo menos um desses elementos, como edificação, consolação e exortação. A profecia tem que construir, ela tem que edificar, ela tem que deixar mais forte, ela tem que exortar, aconselhando e encorajando a pessoa, e ela tem que consolar um coração. Você percebe que são coisas benéficas e não ruins? Talvez você recebeu profecias negativas tão ruins que traumatizaram você. Então fica até o final do vídeo que eu vou te explicar o que fazer nessas situações. A profecia, ela pode ser um decreto bíblico. Eu pego a Bíblia, por exemplo, leio alguns versículos, por exemplo, Deuteronômio 28, e digo: aonde você pisar a planta dos seus pés, você será abençoado. É profecias que estão aqui liberadas para nós e nós podemos nos apropriar, nós podemos decretar. Um pastor pode pregar falando o que a Bíblia está falando, isso é uma profecia. A profecia, ela pode ser para o mundo, para uma nação, para a igreja ou para o indivíduo. Agora, a profecia também pode ser uma previsão a respeito do futuro. Sim, claro que ela também pode ser. Nós vemos isso em Atos dos Apóstolos. Havia entre eles um profeta chamado Ágabo. Ele era profeta de Deus. O que quebra muita gente no meio, porque muita gente diz que os profetas acabaram ali. Antes de João Batista foram os últimos. Depois não havia mais profeta, mas Ágabo era um profeta. Atos 11 e Atos capítulo 21 fala a respeito que Ágabo previu uma fome que havia de vir no mundo. Era uma previsão, era uma profecia que havia de acontecer. E essa profecia causaria entre o povo de Deus uma preparação. Era uma profecia da qual o povo de Deus estaria preparado, exortado, edificado. O povo de Deus estaria ali encorajado em saber que Deus pouparia o seu povo. Atos 21, Ágabo prevê a prisão do apóstolo Paulo.
Aquela profecia que é liberada, que o apóstolo Paulo, ou o dono daquele cinto seria amarrado e preso, era Deus anunciando as coisas que haviam de acontecer antes de acontecer. Era Deus exortando, era Deus falando com Paulo aquilo que dentro dele ele já sabia. Atenção! A profecia sempre vem para complementar uma coisa que você já tem. É como uma peça que você recebe para o quebra-cabeça que Deus já te deu. Então você pega a profecia que é liberada sobre você e você encaixa nesse quebra-cabeça para completando a imagem desse quebra-cabeça para fazer sentido a respeito do futuro que Deus tem para você. Não é o contrário, não é uma profecia nova, não é algo diferente, não é alguém dizendo o que você tem que fazer, não é isso. Mas é uma instrução que testifica com o que Deus está dando para você. Atos capítulo 15, versículo 32, fala a respeito de Judas, não que traiu Jesus, e Silas, companheiro de Paulo, e a Bíblia diz que eles eram profetas, e eles exortavam o povo de Deus. Como? Profecias. E não esquece, aqui embaixo em breve vai haver um link aonde eu vou estar lançando um livro que vai ensinar a respeito do sobrenatural, sobre espiritualidade, sobre essas questões de dons, sobre como um jovem ou mesmo um adulto pode aprender mais sobre os mistérios escondidos, com experiências práticas, com instruções práticas e com uma história dinâmica que você consiga ler até o final. E além de tudo, uma história verdadeira e bíblica, cheia de referências bíblicas. Então, em breve, você pode olhar aqui na descrição que vai ter o link aqui embaixo. E se você quiser um vídeo explicando só a respeito dos 9 dons espirituais, então você pode deixar aqui nos comentários também. Bom, se isso são os dons de revelação, o que é que está acontecendo na igreja, que parece uma grande bagunça? O movimento pentecostal começou lá em Los Angeles, nos Estados Unidos, em 1906. Houve um movimento carismático que se iniciou ali. Um tempo onde não era comum falar em línguas, batismo de fogo, essas coisas não eram comuns. Então algo começou a acontecer e foi tão forte que influenciou todo o mundo. E a maioria das igrejas hoje que são pentecostais ou carismáticas foram influenciadas pelo que aconteceu em Los Angeles, numa rua chamada Rua Azusa. Ficou conhecido como, de fato, movimento carismático, e esse nome caris, no grego, significa dons, favor, graça, algo que Deus te dá. Dom significa um presente, então carismático significa isso. Então foi uma explosão de dons ou de caris, só que você sabe, aquilo que começa bom pode se contaminar ao decorrer do caminho, sim ou não? E é por isso que a maioria das, abre aspas, revelações que nós vemos hoje em dia, ou elas são mentiras, ou elas são adivinhações demoníacas. E com que base eu falo isso? Porque elas causam mais traumas, perturbações do que edificação. Como eu sei que uma profecia, que uma palavra de conhecimento, que uma palavra de sabedoria veio de Deus? Quando ela produz frutos bons. É simples. Quando ela produz consolação, quando ela produz exortação. O que é exortação? Conselhos, encorajamento. Quando ela produz edificação. O que é isso? Uma construção. Ela faz você mais forte, faz você ficar mais alimentado. Mas essas adivinhações de hoje geram medo, geram dúvida, geram raiva e geram até destruição. Em Atos 16, nós vemos isso. Paulo se depara com uma mulher que ela tinha espírito de adivinhação. Você percebe que é diferente daquele espírito que havia falado para Paulo que Ananias entraria na casa dele? Era diferente do espírito que estava sobre Jesus, que disse que aquela mulher samaritana já tinha tido 5 maridos. É diferente. Aquela mulher está adivinhando e ela está falando coisas bem específicas. Só que é com um objetivo totalmente demoníaco: lucrar, dinheiro, luxo. Isso existe ou não existe hoje em dia? Claro que sim. Hoje existe coisas como: o fulano vai casar com fulano. Deus nem falou contigo, mas ele está mandando você casar. Deus está falando, case com outro. Hoje existe se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão em você. Hoje em dia existe Deus me revelou em sonho que se você não vigiar, você vai morrer, ou alguém da sua casa vai morrer. Hoje em dia existe coisas até do tipo: alguém da tua família vai morrer, ou vai acontecer um trágico acidente se você não fizer uma oferta de dízimo aqui na minha igreja. Isso existe ou não existe?
E a pessoa ainda utiliza de informações que ela não sabe. Ou seja, parece uma palavra de conhecimento, mas não é. Por quê? Porque a motivação por trás, como eu disse, lembra do discernimento? É totalmente demoníaca. Então a pessoa vai falando, Deus me conta que você fez isso naquele dia, você fez aquilo outro, e vai falando coisas, a pessoa fica admirada. Nossa, como que você sabe? Como que só pode ser Deus? Existe espírito de mentiras e de adivinhação em pastores e pastoras e muitas pessoas dentro da igreja. Como, Eduardo? Como saber se aquilo é de Deus ou não é? Jesus, ele disse, por seus frutos os conhecereis. Como é o caráter daquela pessoa? Essa pessoa ela é fiel. Essa pessoa é honesta. Essa pessoa paga suas dívidas. Essa pessoa é sincera. Essa pessoa ela é de família. Essa pessoa vive feliz ou ela vive sofrendo, vive triste, vive aflita, vive na angústia? Essa pessoa, ela prega sobre família, mas é divorciada, está no 30º casamento? Ela fala sobre ser fiel, mas deve a Deus e o mundo? Por seus frutos os conhecereis. Eu não estou falando de situações, de momentos. Eu não estou falando de fases que cada um de nós passa. Eu estou falando de uma constante falta de caráter. Um constante mau caratismo. Você entende o que eu estou falando? Sem uma vida santa, as revelações que aquela pessoa passar provavelmente são revelações demoníacas. Se o que ela diz muitas das vezes não acontece ou acontece de forma diferente ou que não está de acordo com a palavra de Deus, coisas do tipo, você deve acabar com o teu casamento, você deve casar com outra pessoa, aquela foi feita para você. Se essa pessoa está falando esse tipo de coisa, tenha certeza absoluta que ela está falando pelos demônios. Mas preste atenção, às vezes a pessoa, ela é fiel, ela tem frutos, é uma pessoa honesta, é uma pessoa de Deus, só que ela ainda está começando a ser usada por Deus, ela está desenvolvendo agora os dons de Deus, então acaba que ela pode usar palavras um pouco erradas, ela pode acabar interpretando algumas coisas erradas, e você sabe que não é porque ela é uma pessoa ruim, mas porque ela ainda está começando a entender como que Deus fala, como que Deus usa ela. São erros comuns pela falta de experiência, mas não por ser mau caratismo. Você precisa saber isso. Ok, Eduardo, agora o que fazer com esse entendimento? 1 Coríntios 12, versículo 31 fala: procure os melhores dons e você terá um caminho mais excelente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 1. Busque os melhores dons, principalmente o de profetizar. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12. Se desejais dons espirituais, então busque sobejar, busque desenvolver, crescer nesses dons. Por que eu estou te falando isso? Por causa de 3 pontos. Primeiro, se você sofreu algum trauma com alguma falsa profecia, ou um falso profeta, ou um profeta que até falava algumas coisas que pareciam verdade, mas no fim era mau caráter. Se você sofreu alguma coisa com isso, então busque cura em Jesus. Busque, deixe Ele curar você. Deixe o Senhor te dar o discernimento verdadeiro do que é que aconteceu. Aquela pessoa era imatura, mas era de Deus. Aquela pessoa era cheia de demônio e você não sabia. Era o diabo que usou a boca dela para tentar te destruir, ou conseguiu afetar você. Ou aquela pessoa falou uma coisa que você interpretou errado. Então peça o discernimento, a clareza, porque Deus dá a quem pede, para você não ficar travado nessa situação. E se você ficou travado, peça a Jesus para te mostrar como são os dons dele, como de fato é, não como você viveu, não como te feriu, não aquilo que te produziu dúvida, dor, medo, perturbação, você nem dormia porque estava com medo do seu filho morrer, ou porque estava com medo de um acidente na rua, ou de bater o teu carro, porque alguém sonhou que você ia bater o carro, porque alguém sonhou que você iria cair numa vala, porque alguém sonhou que alguém estava atirando em você, e você começa a ficar, não. Deixe Jesus curar você e te dizer de fato que Ele só vai dizer coisas para você que vão te edificar, vão te encorajar ou vão te consolar. Quem produz dúvida é o diabo, quem produz medo é o diabo, quem produz perturbação é o diabo. E você pode dizer, não, mas aquele profeta falou da carne, mas a carne anda do lado do diabo e o diabo anda do lado da carne. Essas duas coisas estão em conjuntos. 2. Busque experimentar. Esses dons e o poder do Espírito Santo é experimentável. Tem experiências com isso.
Se você está duvidando do que eu estou falando, faz um teste, faz uma prova, você vai saber se isso é verdade ou não. Uma parte da igreja, uma parcela, acredita nesses dons, só que de uma forma imatura. Outra parte não acredita por causa da parte imatura, que parece que fala de que Deus revelou, Deus falou, mas é bagunçado, é desorganizado, é uma perturbação, é uma desordem doida. Só que existe uma pequena parte dentro da igreja que vive seriamente os dons do Espírito Santo. Eles dão um bom testemunho e eles têm responsabilidade de ensinar para as pessoas como de fato são esses dons e de dar um bom testemunho de integridade às pessoas, para que elas creiam, para que elas mesmas escutem que aquilo que, como diz em 1 Coríntios 14, que quando chegar o indouto, o infiel, e ele ouvir aquelas profecias, aquelas coisas dentro da igreja, ele vai se admirar. Ele vai se espantar, porque é como se o coração dele estivesse ali aberto. É como se o que tem dentro dele está ali exposto. Esse é o dom de Deus. Ele glorifica a Deus, ele traz paz, ele edifica, faz um ateu acreditar que aquilo é Deus, porque ninguém poderia saber. E aquela pessoa que está falando é uma pessoa fiel, tem caráter, tem bom testemunho, é de família, é uma pessoa que vive feliz, não perturbada pelo diabo na cabeça dela. E se você quiser fazer parte dessa parcela das pessoas que estão vivendo os dons de Deus, então abra um propósito, ore, peça a Deus, Ele vai te dizer qual é o melhor dom para você, qual é mais necessário para o momento que tu está vivendo. Abra um jejum, escute Deus falando com você, porque Ele fala. E 3, caminhe com pessoas de integridade, maduras, de confiança e que andam no sobrenatural, para acelerar a tua caminhada e para você ser mais maduro espiritualmente. Porque andar com pessoas de outro nível faz você ir para outro nível. Esse é o vídeo, pessoal, deixa aqui teu comentário. O meu outro vídeo aqui teve muita gente que discordou, gente que concordou. Então deixa aqui, talvez você seja de uma outra linha da igreja. Fala aí se você é presbiteriano, metodista, se você é pentecostal, não importa. Mas se você tiver dúvidas, eu vou conversar com você tranquilamente, mas experimenta isso daqui. E se você duvida, deixa aqui o teu comentário terrível, assustador aqui. Tem gente que até xinga aqui também, infelizmente, mas deixa aqui teu comentário e fica por dentro aqui do livro que vou estar lançando aqui, e se inscreve nesse canal, envia para pessoas que têm um pensamento diferente. Vamos conversar pacificamente e chegar a um consenso, porque eu sei que o Espírito Santo tem um caminho ainda mais excelente para nós.